Olá, Leda Lovato, muito boa noite. Boa noite também, Mariângela. Boa noite, Nadissan. Boa noite também, Cecília e Reinaldo. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Jossanã, muito boa noite também. Seja bem-vinda. Cláudio Honor e Eliane, muito boa noite para vocês. Olá, Cris Queiroz, muito boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, Oneida Alves, também seja muito bem-vinda. José Ricardo, muito boa noite. Seu Luiz Alberto, boa noite também. Olá, Lídia, seja bem-vinda. Olá, Michele e Gabriel Rossato, boa noite para vocês. Bom, já está aqui no momento de nós fazermos a nossa prece, né? A nossa oração, procurando de alguma forma expressar em palavras e pensamentos aquilo que vai lá no nosso íntimo e principalmente o pedido para que Jesus nos autorize nesse instante a nos reunirmos em seu nome e juntamente com esses amigos da espiritualidade que com certeza muito e sempre, aliás, nos auxiliam. Então que nós possamos agora nesse instante fazermos a nossa prece, né? Boa noite, Dona Rosali, boa noite também, Anitta e Clarindo. Olá, Salete, Márcio e Gustavo. Zezé Bueno, muito boa noite também. Ontem até fiz aqui um agradecimento e gostaria também de fazer a você, Zezé, pelo carinho, pela receptividade, parabenizar pelo trabalho à frente, né, do Grupo Espírita, dando sequência ao trabalho do Paulo Henrique, você, a Tuca, a Patrícia também, e todos esses que estão à frente, parabéns e muito obrigado pelo carinho e pela recepção aí na cidade de Carmo do Rio Claro. Olá, Célia, boa noite para você, para Eva, Joaninha. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia. Rosilda Martins, boa noite. E nós vamos então, vocês estão chegando agora, nós vamos iniciar a nossa prece agora, né? Célio Melo, muito boa noite também para você. Dona Leopoldina, seja muito bem-vinda. Então que nós possamos nesse instante levar o nosso pensamento, como nós dissemos, procurar expressar de alguma forma, nós aqui, através das palavras, vocês aí, se quiserem, pelas palavras também, mas sobretudo pelo pensamento. Exteriorizem pelo seu pensamento todos os desejos que vocês agora nesse instante buscam. E os nossos principais desejos se voltam para pedir a Jesus a permissão para nos reunirmos em seu nome, principalmente para que estejamos todos de alguma forma vinculados, estejamos todos ligados, conectados contigo através desta espiritualidade, para que envolvidos na sua luz, envolvidos e sentindo o seu amor, nós também nos sintamos mais protegidos, nos sintamos mais fortalecidos. E em especial, que cada um em particular, seja no seu lar, no seu trabalho ou na rua, que consiga abrir a sua mente, abrir o seu coração,
eliminar preconceitos, para que nesses instantes consigamos assimilar os ensinamentos que a espiritualidade preparou para esta tarde e noite. E que estes ensinamentos sejam registrados, sejam arquivados nas nossas janelas de memória, estas mesmas janelas que nós sempre consultamos através dos pensamentos, quando nós nos deparamos com obstáculos, com dificuldades, com desafios. E estando arquivados, nós podemos acessá-los a qualquer momento. Por isso, pedimos com muito carinho a Jesus que nos dê essa proteção e nos dê essa força para que a gente consiga efetuar de uma forma muito clara a maior porcentagem possível de informações e que esse registro nos auxilie. Por isso nós também, elevando o nosso pensamento, pedimos a Deus que abençoe os nossos anjos de guarda, aqueles espíritos que nos acompanham, que nos assistem e que nos ajudam, inclusive, a acessar estes arquivos da nossa memória quando necessário. Rendemos graças a Deus por ter permitido que estes amigos, ou que cada um de nós tivéssemos amigos para nos auxiliar nesta tarefa. E, enfim, pedimos também a Jesus que, envolvidos nesse clima, nessa paz, nessa tranquilidade, na alegria, na sua luz e na sua força, captando a sua energia, que nós também possamos lembrar com imenso carinho de todos aqueles cujos nomes se encontram aqui no nosso caderno de intenções e de orações, para que eles, cada um em particular, recebam essas energias e vibrações e se fortaleçam. Se fortaleçam na sua saúde física, se fortaleçam na busca pelos seus objetivos morais. Mestre amado e querido Jesus, assim nós vos pedimos a permissão para esta reunião e que os nossos desejos sejam atendidos. Que assim seja. Olá, Valdete, muito boa noite também. Andréia, Dantas e toda a família Dantas, seja muito bem-vinda, né? O Márcio, o Marcos, a dona Wanda, o senhor Edivaldo, o senhor Antônio Pazotto, muito boa noite também. Olá, Joana Carneiro, boa noite para você e a todos os nossos companheiros aí da comunidade, né? Para Marlene. Boa noite, Ercília, seja bem-vinda. Dona Isaura também, muito boa noite. Cidinha Vieira, boa noite também. Olá, Ronaldo Fac, seja muito bem-vindo. Nilceia Carvalho, que bom a presença de todos aqui, né? Dona Iraci Rosa, boa noite também. Olá, Valéria Cruz e Robinho, boa noite para vocês. Que bom que nós estamos aqui todos juntos mais uma vez para darmos a sequência às nossas reflexões. Reflexões estas, hoje, com base no livro dos Espíritos. E que estas reflexões nos auxiliem muito a entender um pouco daquilo que acontece, daquilo que ocorre no nosso planeta e na nossa sociedade. Boa noite, Marlene, boa noite também, Iraci Prestupa. Que acontece na nossa sociedade. E é tão comum, principalmente porque os próprios meios de comunicação, eles fazem questão. Aliás, hoje quase todos se voltam para estas notícias que estão ligadas e vinculadas à destruição, ou a esta lei de destruição, né? Andréia Vieira, muito boa noite também, seja bem-vinda. Que estejam ligadas e vinculadas à destruição, como a gente tem visto. E a gente tem percebido que esse processo de destruição / transformação, ele é muito interessante para nós. Mas há alguns, podemos assim dizer, pontos, alguns tópicos que vão geralmente causar um pouco mais de preocupação para nós. Preocupação, principalmente pela falta de
entendimento e de compreensão. Por isso que aqui nós buscamos, sempre que possível, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo sobre a piedade. A piedade como a virtude que mais nos aproxima dos anjos, porque a piedade é justamente aquela virtude que faz com que cada um, sobretudo aqueles que a possuem, enxergue os fatos e os episódios de uma forma um pouco mais ampla e principalmente com os olhares do Criador. Ou olhando através das lentes das suas leis, de uma forma geral, não somente a de justiça, mas de todas as leis. Hoje, a gente vai falar sobre o assassínio, e se der tempo a gente começa falando sobre a crueldade. Por quê? Porque ambos estão ligados a esta destruição. Mais uma vez, destruição nada mais é do que todo este processo de desagregação da própria matéria, que nós aprendemos a ver e enxergar de uma forma, mas que, como nós sabemos, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, é uma destruição / transformação, muito comum e natural, mas que é inerente à matéria, porque o princípio espiritual ou o espírito não passa por este processo de destruição. Bem, uma das formas de destruir a matéria e principalmente de destruir a matéria corpórea que serve de envoltório para o princípio inteligente, sobretudo nosso, de seres que já possuímos razão, capacidade de raciocinar, é exatamente os assassinos. Olá, Luiz Analim, muito boa noite. Gente, o número de assassinatos aqui na nossa comunidade, ele é muito alto, no nosso planeta ele é muito alto. É claro que nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso nos últimos anos, principalmente o autocídio ou suicídio teve um aumento, infelizmente, muito significativo, mas os assassinatos ainda ocupam este topo, pelo menos aqui envolvendo o nosso planeta de provas e expiações. E seja eles assassinatos provenientes das guerras, sejam os assassinatos provenientes de atos terroristas, sejam assassinatos provenientes de uma briga de trânsito que é muito comum e normal, sejam os assassinatos provenientes, hoje, por exemplo, da violência doméstica como um feminicídio, sejam os assassinatos provenientes da violência policial, da guerra, principalmente por pontos de venda, de tráfico de drogas, ou seja, é algo que a gente hoje tem, principalmente contato, porque a mídia faz questão de noticiar, porque também é, e de novo, infelizmente, aquilo que mais vende, aquilo que mais chama a atenção da própria humanidade. E aí Kardec já começa na questão 746 querendo saber se é crime aos olhos de Deus o assassinato. Mas é claro que é crime, né? Eu acho assim, para nós hoje, com muita tranquilidade, uma pergunta que nem precisaria ser feita, né? Mas por que Kardec fez um questionamento desse, se o assassinato é crime aos olhos de Deus? Gente, provavelmente porque Kardec estava preparando os outros questionamentos, preparando as outras questões. A gente não pode esquecer que existe uma sequência e em cima de uma resposta, Kardec vem com uma outra pergunta, principalmente tentando deixar bem claro para todos nós ou para a posteridade as informações necessárias. E aí, a espiritualidade vai dizer sim, é um crime, e não é um crime simples não, é um crime muito grave. Por quê? Porque através do assassinato, nós tiramos a oportunidade de outro ser, aqui, neste planeta encarnado, de cumprir com seus objetivos, de enfrentar as suas provas, de resgatar as suas expiações ou até mesmo de cumprir com as suas missões. Todos nós aqui vivemos ou em provas ou em expiações, ou provas e expiações, e ainda temos também as missões.
E todas elas possuem um objetivo, ou como objetivo principal, o desenvolvimento, o crescimento, o progresso, a evolução da criatura. E quando a gente corta esta possibilidade, destruindo o corpo físico antes do momento programado, nós retiramos do espírito essa oportunidade de cumprir com os seus planejamentos. E se nós fazemos isso, nós estamos sim influenciando na providência divina e influenciando na vida das pessoas. Então, com certeza é crime sim aos olhos de Deus o assassinato. E aí Kardec quer saber, mas é sempre no mesmo grau a culpabilidade de todos? Ou seja, eu posso analisar, eu posso avaliar, ou eu posso julgar a culpa dos espíritos envolvidos nos assassinatos sempre do mesmo jeito? Olha, vocês responderam para mim que eu estou tirando a oportunidade da prova, da expiação e da missão. Então, é tudo igual? A análise que será feita é idêntica? Olá, Lourdes Ogata, boa noite, seja bem-vinda. E aí a espiritualidade vai dizer que, olha, a gente não pode esquecer. Qual é o conceito que nós temos de justiça? Lógico que o nosso conceito é um pouco diferente do conceito da espiritualidade ou do conceito divino. Mas, basicamente, aquilo que o próprio Cristo nos ensinou é que a cada um segundo as suas obras. Talvez esse seja um dos conceitos mais tranquilos de justiça. A cada um segundo as suas obras. Então, nós vamos ser, aspas, julgados pelas nossas obras, mas elas não são, ou não vai ser apenas e tão somente a consequência ou fruto destas obras que servirão de parâmetro para o nosso julgamento e principalmente, entre aspas, para a nossa condenação. Por quê? Porque vai ser levada em consideração a questão da intenção. Gente, a intenção, como a gente tem aprendido muito na doutrina espírita e principalmente lá no livro Céu e Inferno, a intenção está acima ou no ponto inicial de todo e qualquer julgamento. Até mesmo aqui na Terra. Quando a gente vai analisar, vamos fazer um julgamento de um processo, por exemplo, de um crime. Vamos pôr o próprio assassinato, um homicídio. Aí o juiz vai lá, vai estabelecer a pena da pessoa, depois de analisar todas as provas e concluir que ele é culpado, aí o juiz vai analisar, como é que a gente vai dar a pena? A pena é sempre igual? Não, a nossa própria legislação ela impõe. Se você, por exemplo, pratica um homicídio, a pena é, por exemplo, de 6 a 20 anos. Então, existe um limite mínimo e um máximo, e o juiz vai estabelecer as penas ali, dentro desse patamar. A justiça humana é assim, por quê? Porque ela considera vários fatores, e todos esses fatores individualizados. Agora, no que diz respeito à justiça divina, muito mais. No que diz respeito à nossa consciência, né, Cido? Boa noite, seja bem-vindo. Também, porque a nossa consciência é justamente a presença de Deus em nós, né? Gislene Siqueira, boa noite também, Sebastião Ferreira, sejam bem-vindos. Então, o que a espiritualidade fala aqui? Olha, peraí, cada um será julgado segundo as suas obras, mas também será julgado de acordo com as suas intenções e todos estes fatores que envolvem. Então, não vai ser no mesmo grau de culpabilidade. Tranquilos? E a gente sabe, inclusive no suicídio, a gente já teve a oportunidade de aprender sobre isso. Como é que eu posso dizer que suicidou vai ser X? Não, existe uma relatividade no universo, né? Como a gente aprende, inclusive, na própria ciência. Albert Einstein, teoria da relatividade. E Kardec continua, mas espera aí, e no caso da legítima defesa? A gente sabe hoje, né, nós,
Se alguém pratica o crime em legítima defesa, ele tem inclusive a chance de ser absolvido. Aliás, né, um dos grandes argumentos para que as pessoas possam concordar, ou pelo menos muitos acabam brigando, para a liberação de porte de armas, é justamente isso. O principal argumento é que serve para a legítima defesa das pessoas, né? Então, desde aquela época já existia isso. E Kardec fez o questionamento: olha, no caso de legítima defesa, será que isso serve de desculpa para Deus? Eu sendo analisado e julgado pelas leis divinas, se eu pratico em legítima defesa, eu posso ficar com a consciência tranquila? Eu posso dizer que a lei de conservação falou mais alto e por isso eu agi com todas as escusas e não serei condenado ou não serei responsabilizado pelos meus atos? E aí a espiritualidade vai dizer que é o seguinte: só a necessidade extrema pode excusar alguém de deixar de cumprir a legislação divina, né, Wagner? Boa noite, seja bem-vindo. Só a necessidade, e aí eu coloco uma necessidade extrema. Por quê? Porque, como diz a espiritualidade aqui, respondendo para Kardec, o agredido, ou aquele que está em vias de ser agredido ou de ser assassinado, ele não tinha outra forma de preservar a sua vida e a vida do seu agressor? Será que não existia? Ele está usando, por exemplo, os mesmos parâmetros, porque tem aquela coisa, né? A pessoa fala: eu estava em legítima defesa, mas aí a pessoa chegou, ela está desarmada com nada e você com uma arma pega e atira nela. Uma legítima defesa nessa situação acaba sendo algo muito complicado, né? Essa paridade de armas, essa paridade de forças tem que estar presente. Então, a pergunta de Kardec foi pertinente. Peraí, em caso de legítima defesa, olha, realmente era a única forma? Não existia outra? Era necessário você destruir a vida física do outro para exatamente você conseguir se livrar? O questionamento é justamente esse. Se não tinha outra forma, sim, com certeza, como diz a espiritualidade, vai ser excusado pela própria justiça divina. Agora, se não tinha, ou melhor, se tinha outra forma, nós vamos analisar a sua intenção. Qual que era verdadeiramente sua intenção? Você sabia que existia outra forma. Você sabia que não precisaria ser daquele jeito. Você exagerou. Logicamente, você vai pagar pelo excesso. Mas isso, gente, até na legislação humana é assim. Há casos em que há um excesso da parte no que diz respeito à legítima defesa. E se existe um excesso da parte, ela vai responder por este excesso na justiça divina do mesmo jeito. Olha aqui pra vocês verem que coisa interessante, não é? Como é que Kardec foi exatamente deixando-nos bem tranquilos e à vontade com todos esses questionamentos, né? Cidinha Oliveira, boa noite também Daniela Diamantino, sejam bem-vindas. Sim, Wagner, nós temos que pensar e pensar muito sobre isso, né? A gente tem que pensar, lógico que muitas das vezes nós acabamos agindo por instinto. Um instinto de conservação nos faz agir de determinadas formas. Mas aí é que está, como diz a espiritualidade. Olha, a intenção sua qual que era? A minha intenção era me defender, eu não tinha outra. Acabou, tranquilo. Por isso, mais uma vez, o autoconhecimento é de extrema importância em todos esses atos que estiverem aí permeando os nossos relacionamentos, sejam eles quais forem. Ok? Olha para vocês verem o outro questionamento de Kardec interessante, né? Ele pergunta o seguinte: olha, e na guerra? Nós estamos em guerra. Por exemplo, está tendo a guerra lá entre Rússia e a Ucrânia. Durante a guerra, aquela pessoa, aquele soldado que atira no outro, será que ele tem algum tipo de desculpa? Será que ele tem alguma escusa? Será que ele vai ser absolvido? Ou ele pode, neste crime de assassinato, deixar de ter que arcar com essas consequências?
Olha só a pergunta. Numa guerra. E eu achei assim, a pergunta bem interessante, porque realmente, gente, nós estamos numa guerra. E numa guerra é o quê? É matar ou morrer. Nós temos soldados de um lado e soldados do outro. Só que a gente sabe que numa guerra, nós não estamos ali muitas das vezes porque nós a provocamos. Nós estamos, às vezes, cumprindo um dever. E muitas das vezes, cumprindo esse dever, as próprias circunstâncias nos levam a termos determinados comportamentos. Por isso que acaba, vamos assim dizer, trabalhando juntos. Trabalhando juntos essa questão da intenção, com mais a força da própria situação e mais a legítima defesa, tudo junto. O Claudio ainda coloca aqui, sim, aqueles 5 minutos de bobeira, às vezes não chega nem 5, Claudio? Às vezes não chega nem 5. Sabe aqueles segundos que a gente não consegue, porque o pensamento ele tem milésimos de segundo para percorrer todas as nossas janelas de memória. Por isso que a gente estava falando aqui, na nossa introdução, na nossa oração inicial, a gente arquiva essas informações na nossa janela de memória. Todos vocês que estão aí prestando atenção ou concentrados nesses estudos, vocês estão arquivando na sua janela de memória essas informações. E quando você arquiva, elas ficam ali. Precisando, você faz o quê? O seu pensamento começa a percorrer todas essas janelas de memória. E aí quando você vai justamente, como é que nós podemos dizer? Decidir qual é o seu comportamento, ele percorreu e você vai e busca as informações que estão ali gravadas. Então, é assim que funciona. Arquivar, ficar gravado, para a gente, quando precisar, o pensamento corre, e aí você vai lembrar, opa, peraí, nossa, eu aprendi isso lá num estudo nosso. Eu vi isso sobre o assassinato, sobre a legítima defesa, e aí a gente pega essa informação e vamos realmente trabalhando com todas elas. A vida funciona dessa forma, Maria Eleusa, muito boa noite também, seja bem-vinda. Então, gente, olá Emília, Golfeto, muito boa noite, seja bem-vinda. Então, essa questão que Kardec coloca, ela é bem interessante. E a resposta da espiritualidade vai nesse sentido. Peraí, Kardec, se nós somos constrangidos, se nós somos obrigados por força das circunstâncias, não tem como. Porque você é levado, é conduzido. Por isso que a expressão que eles utilizaram é essa, constrangido a fazer. Agora, existem crueldades, existem exageros, existem abusos. Aí não. Enquanto estiver ocorrendo abuso, qualquer tipo de acabou. Aí nós já perdemos, entre aspas, a nossa razão. A gente não pode esquecer. Nós ainda somos seres humanos. Nós somos levados por este sentimento de humanidade. Então a gente não pode deixar passar isso também, não. E a gente sabe que muitos destes, aspas, soldados, eles não gostariam de estar ali. Mas tem outro jeito, outro meio de fazer? Muitas das vezes nós não sabemos. Então melhor o quê? Vamos buscar o rendimento daquela tropa e tal, e vamos evitar. É possível? Perfeito. Não é? De novo, como diz a espiritualidade, a circunstância acabam constrangendo as pessoas, Lisete França, boa noite, seja bem-vindo também. Mas a gente vai percebendo, toda essa perspicácia, e a gente viu no nosso encontro passado. Gente, as guerras serão ainda necessárias até que a humanidade possa crescer e evoluir o suficiente para perceber que ela não resolve absolutamente nada. Então a gente tem que ter essa consciência, tá? Quando a guerra desaparecer, esse tipo de questionamento vai com certeza sumir também. Isso vai sumir, O Wagner colocando aí a questão dos jogos. Essa questão dos jogos também ela é bem delicadinha, Wagner? Mas é mais ou menos isso. Alguém tem. Só que geralmente a gente costuma dizer, sabe, Wagner, nessas questões, que numa guerra os dois perdem. Não tem quem ganha. Mas fulano conseguiu conquistar o território
E ele ganhou alguma coisa? Será que ele ganhou alguma coisa? Nós podemos ali, vamos dizer assim, no fritar dos ovos, dizer que ele ganhou? É um pouquinho mais delicado, exatamente por isso. Mas essa sua analogia foi interessante. Temos os dois lados. Em tese, quando se entra numa guerra, geralmente um vai perder, o outro vai ganhar. Apesar de que a gente tem umas guerras aí que ficam durando anos e anos e acaba ninguém perdendo e ninguém ganhando, mas muitas das pessoas morrendo, mas ninguém perdendo e ganhando aquilo que queriam conquistar, porque, querendo ou não, do ponto de vista moral, sempre há perdas nestas guerras, ok? E até mesmo, viu, se for ver do ponto de vista espiritual nos jogos, a gente vai perceber também que a maioria são perdas, principalmente a depender das disputas, né? Natália Silva, boa noite também, seja bem-vinda. E aí Kardec quer saber agora de algumas particularidades. E ele quer saber, por exemplo, sobre o infanticídio e o parricídio. Será, como diz Kardec, que existe algum tipo de diferença, por exemplo, de uma mãe que mata um filho ou de um pai que mata um filho? Qual é, por exemplo, maior crime perante Deus? Qual é? Um pai matar o filho? A mãe matar um filho? E aí eu vou acrescentar, um filho matar um pai? Um filho matar uma mãe? Um irmão matar um irmão? Veja, Kardec só perguntou essas questões. E a espiritualidade foi direta. E aí sim, de uma forma bem generalizada. Todos. Crime é crime. Crime é crime. Pronto. Agora, a gente não pode esquecer, mais uma vez, aqui também, do detalhe relacionado à intenção. Veja, gente, o infanticídio, que é uma das coisas muito estudadas, né? Marcileia, Guilherme, Luciano, boa noite para vocês, que é um dos fatos estudados, inclusive também previsto no próprio código, inclusive com uma nomenclatura específica, separada, infanticídio. Ele acontece naqueles momentos de desequilíbrio da mãe, e este desequilíbrio, que a gente fala ali naquele período do estado puerperal, ele faz com que a pessoa perca a sua consciência, acaba perdendo um monte de coisas, os sentidos, perde a noção, perde tudo. E aí, é claro, ele é um crime que vai ser apenado com menos rigor, não significa que não vai ter pena, não vai ter responsabilização, mas ele é apenado com menos rigor. Porque uma mãe que mata um filho naquele momento ali, logo próximo ao nascimento, se ela não está passando por nenhum tipo de influência, ela comete homicídio. Não é nem infanticídio, é homicídio. Então vejam, mais uma vez a espiritualidade chama atenção para a questão da intenção. E as influências que estão envolvendo os espíritos que estão diante daquela situação. Então, seja ela parricídio, um infanticídio, o próprio suicídio, não importa. O que vale ali, o que vai ser analisado é a particularidade de cada caso concreto, de cada pessoa, de cada espírito, do seu nível de evolução, do aprendizado que ele já adquiriu, daquilo que se pode efetivamente cobrar dele e etc. Ok? E a última questão deste título, assassinato, ou assassínios, como está lá no Livro dos Espíritos, é que Kardec pergunta sobre a questão dos povos. Porque tem muitas coisas que são culturais na nossa sociedade. Ainda são culturais e muitas culturas, ou eu vou usar essa expressão, são culturas muito diversas e diferentes. E este é o grande problema, né? Porque nós temos uma cultura aqui e a gente quer julgar alguém de uma cultura diferente da mesma forma como nós julgamos a nós mesmos. Mas não, peraí, a cada um é dado segundo as suas próprias obras, a cada um é dado segundo o seu entendimento, segundo o seu conhecimento, segundo a sua evolução. A gente não pode esquecer isso. Então, não vamos querer utilizar o mesmo parâmetro para determinados assassinatos aqui na nossa cultura, para culturas diferentes, distintas. Cada um, repito, está num nível diferente.
E o interessante é que Kardec pergunta a espiritualidade e fala, peraí, vamos depender muito do nível intelectual de todos esses seres. Mesmo nas sociedades mais avançadas, gente, a espiritualidade vai dizer, mesmo nas sociedades mais avançadas intelectualmente, nós não podemos dizer que existe uma evolução moral. Claro que não. A gente já teve a oportunidade de ver e estudar aqui no nosso grupo. Raul Teixeira já comentou isso também. Peguemos aí países de primeiro mundo. Aí fala assim, nossa, mas país de primeiro mundo é tudo avançado. Não. Países de primeiro mundo são avançados intelectualmente, possuem uma tecnologia também mais avançada, às vezes algumas leis funcionam mais, mas não significa que sejam seres mais evoluídos, não. Tá? Citei exemplo aqui, na época das Olimpíadas aqui no Brasil, tem pessoas que vieram de país de primeiro mundo, chegaram aqui, estavam praticando crimes, como se diz, né? Ah, não, aqui tudo pode, aqui tudo... Ah, mas se ele era um espírito em tese avançado, por que ele queria praticar os mesmos atos que os outros praticam aqui? Então significa que ele é pior do que o povo daqui, porque o povo daqui, em tese, a cultura já permite algumas coisas. Ele, de uma cultura mais avançada, não poderia se dar a este luxo de querer se comparar aos outros inferiores. É como se nós, hoje, seres humanos, resolvêssemos nos comportar como animais. Ora, nós já ultrapassamos essa fase. E por que a gente quer ter comportamento de animal? Somos intelectualmente mais avançados, mas moralmente também a gente tem que demonstrar esse avanço. Então, é interessante e importante que nós aprendamos isso. Espera aí, eu tenho leis humanas e tenho leis divinas. As leis humanas, elas vão reger sim a vida aqui particular, muitas das vezes ela vai estabelecer limites e aquilo pode permitir que a sociedade avance e principalmente avance intelectualmente. Opa, aqui o sistema de educação funciona, então todo mundo... Em outros lugares não. Há ajustes a serem feitos. Agora, do ponto de vista moral, as leis divinas são as mesmas em todos os lugares. Então, eu posso praticar a lei divina aqui no Brasil, assim como posso praticar a lei divina em país desenvolvido, como posso praticar a lei divina em país subdesenvolvido. Nós vamos encontrar seres moralmente mais avançados em todos os setores, em todos os lugares. O que nós não podemos é confundir. Por isso que Kardec faz a pergunta, essa questão cultural. Não. Podem ser intelectualmente avançados, mas moralmente a situação é outra. A história moralmente é outra, é diferente. Então, que a gente possa aprender e assimilar essa parte, esses tópicos, essas informações, esses esclarecimentos de Kardec, facilitando assim a colocação em prática destas próprias leis. Agradeço mais uma vez a vocês o carinho, a participação. Terminamos aqui o nosso horário, essa nossa live, e nos aguardamos, nos encontramos, né, no nosso próximo estudo, amanhã, se Deus assim o permitir, nesse mesmo horário, e contando com a presença e o carinho de todos vocês. Muito obrigado, que Jesus continue os abençoando sempre. Olá, Tuca, muito boa noite.